Meninos e meninas, hoje na nossa aula de história, o que é que a gente vai fazer? Vamos abordar a questão da expansão marítima, onde a gente já estudou a parte introdutória, observando quais foram os países que fizeram parte desse processo, desse movimento. E hoje vamos entender a expansão marítima portuguesa, dentro do seu processo, especificamente só Portugal, como foi que Portugal realizou as suas expansões. A gente viu de forma geral. Hoje vamos compreender especificamente só Portugal, como tudo aconteceu, como foi que eles iniciaram essas navegações, o que levou eles a fazerem esse procedimento. Então, a gente vai observar isso na nossa aula de hoje. Vou colocar para vocês o espelho do livro, então não precisa pegar o livro para acompanhar, basta você acompanhar na sua tela. Então, a gente vai fazer leitura do capítulo e à medida que a gente for lendo, eu vou explicando, informando os pontos mais importantes para vocês, com base em algumas coisas que a gente já viu em aulas anteriores. E também na nossa aula de hoje tem atividades da página 78 e 82. Essa atividade você vai fazer organizado no seu caderno, que depois, no finalzinho da nossa aula, eu vou explicar como vai proceder para que seja entregue na aula de amanhã. Então, hoje vocês vão fazer e amanhã na aula a gente faz a correção e tira dúvida de quem tiver com relação à atividade. Então, bora começar especificamente com o nosso assunto, expansão marítima portuguesa, e aí eu vou pedir para, no decorrer da leitura, vocês continuarem. Eu vou iniciar e depois eu peço para alguns de vocês fazerem um acompanhamento. Então, nós temos assim, Portugal conquistou os mares. O que isso significa? Que Portugal foi o pioneiro, foi o país que realizou essas expansões marítimas, foi o país que expandiu as grandes navegações. Temos o seguinte no texto. A centralização monárquica de Portugal se iniciou no século XII. O que é monárquica? É relacionado com a monarquia, com o rei, rainha, príncipe, princesas, ou seja, a família real. Com as guerras de reconquista. O que foram essas guerras de reconquista? Reconquistar territórios que já havia sido seu e que eles perderam no passar do tempo com problemas sociais, problemas políticos e até mesmo a questão de guerras. No século seguinte, a pesca, a agricultura e a produção artesanal eram incrementados pelo desenvolvimento do comércio, especificamente marítimo. Por quê? Nesse período, que a gente já viu em aulas anteriores, deixa eu sair daqui e vir para cá. Nesse período, o comércio ele era realizado através das expansões marítimas. Por quê? Não existia trem, não existia avião, não existia carro. Era tudo através de caravelas, através de barcos. Depois do processo de modernização vieram os navios. Eles saíram da Europa com destino às Índias, no continente asiático, para comprar especiarias, pimenta do reino, cravo, canela, noz moscadas, comprar porcelanas e tecidos. Pegava esses produtos, colocava dentro das caravelas, dentro dos baús e trazia de volta para ser vendido nas feiras da Europa. Então, essa era uma forma de ter mais produtos para vender, para comercializar, porque as caravelas elas eram de grande proporção. Então, quanto mais eles comprassem, mais eles iam ter produtos para serem vendidos na Europa. Diferente dos franceses, diferente dos italianos, que compravam esses produtos dos árabes e eles eram levados por terra. Só que eles não conseguiam levar em muita quantidade, eles levavam em poucas. Então, Portugal se destacou exatamente por isso, porque descendo o Oceano Atlântico, contornando o continente africano, conseguia chegar às Índias, comprar grande quantidade de produtos, retornar para a Europa e vender nas feiras, sendo um mercado competidor dos italianos e dos franceses. Até aqui deu para compreender? E aí? Sim? Bora lá. Nosso segundo parágrafo. Qualquer dúvida, podem falar, podem interromper.
Devido à posição geográfica de Portugal, os portos de Lisboa e da cidade de Porto, então Portugal tinha 2 portos que eram considerados importantes para as grandes navegações. Quais eram esses 2? O de Lisboa e o da cidade de Porto, tornaram-se importantes centros comerciais. Essas atividades propiciaram o aperfeiçoamento das técnicas de navegação e renderam altos lucros aos comerciantes e à coroa portuguesa. Por isso, desde cedo, as frotas mercantes receberam especial atenção do governo. Quando a gente fala de governo aqui, está se referindo ao rei. No século XIV, o comércio marítimo ganhou um impulso através da Revolução de Aves. Foi quando o rei de Portugal, Dom João, proclamou a república do seu território. Então, ele determinou que Portugal estaria independente de qualquer país, se tornaria uma grande nação e iria utilizar as navegações para se desenvolver economicamente. Assim, em 1415, Portugal partiu para a conquista de Ceuta, uma cidade localizada no norte do continente africano, sobre domínio até então dos muçulmanos. Aí eu vou vir para cá para vocês. O que é que vocês têm que lembrar? O continente mais importante durante muito tempo da nossa história mundial foi o continente europeu. Era um território onde tinha maior exploração econômica nas feiras, era o território onde tinha o maior domínio militar, era o território onde tinha as monarquias, os reis. Então, eles tinham ali, domínio real. E continente africano, ele era explorado pelos países europeus, que a gente chama de período imperialista africano, onde os países da Europa iam até a África, tomavam a terra do povo. Essa terra era tomada através de conflitos, através de guerra, ou seja, militarmente, no combate, tomavam essas terras. A população que estava dentro daquele território passava a ser seu, passava a ser explorado, e eles tinham que gerar renda para o rei do país que havia conquistado aquela terra. Para vocês entenderem, a cidade de Ceuta, no norte da África, aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu no Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal. Portugal fez o quê? Conquistou as nossas terras, explorou os índios, explorou as nossas riquezas naturais, depois trouxe escravos para trabalhar nas nossas terras, cresceu economicamente com cana-de-açúcar, exploração da cana-de-açúcar no período do engenho no Nordeste, exploração do ouro na região sudeste do estado de Minas Gerais, exploração do café na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, exploração de gado, charque na região sul e na região norte, exploração da madeira. Então, de uma certa forma, o Brasil ele foi todo explorado pelos portugueses. E lembrando que era um território que já tinha habitantes, que eram os ameríndios, mas que eles não tinham domínio por conta própria, ou seja, eles não tinham a terra como uma fonte de riqueza. Eles exploravam a terra cuidando dela, caçando, pescando, coletando frutos, mas sempre no que era necessário para o seu sustento. Diferente dos portugueses, que queriam o quê? Enriquecer. Diante dessa situação, a África sofreu a mesma coisa. Vários países europeus se apossaram de territórios da África, se apossaram de países. Olha só quais foram os países da Europa que dominaram a África: Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica. Então, olha aí a quantidade de países da Europa que foram lá na África e disseram assim, agora vocês são nossos, agora vocês são colônia do meu país. Então, Portugal fez isso com a cidade de Ceuta, que a gente vai continuar aqui no texto. Então, a partir de 1415, olha só, o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Nesse período, Portugal nem imaginava das terras brasileiras, nem imaginava do novo continente. Eles estavam só pensando em quem? Na África.
Portugal partiu para conquistar a cidade de Ceuta, cidade localizada no norte do continente africano, sob domínio muçulmano. Domínio muçulmano, uma outra religião, diferente da religião europeia, que era a religião católica. Então, a partir do momento que eles também dominavam, eles estavam impondo para a população praticar uma nova religião, o catolicismo. A cidade também era um importante entreposto comercial que recebia mercadorias do interior da África, da Índia e da cidade de Pérsia. Era ainda um local estratégico para controlar as rotas comerciais do Mediterrâneo, que ainda estavam monopolizadas por mercadores italianos e flamingos. Aí eu vou parar aqui. Então, aqui a gente tem um mapa abordando o território da Europa, o território da Ásia e o território da África. O que eu quero que vocês observem. No texto que eu acabei de mencionar, eu falei que um dos principais pontos para os portugueses em conquistar a cidade de Ceuta, no continente africano, era também ter o domínio do mar Mediterrâneo. Olha só. Olhem para a imagem e tentem identificar onde está o mapa, o mar Mediterrâneo. Conseguiram observar? Onde está o mar Mediterrâneo? Está entre a Europa e a África. Tem o nome mar Mediterrâneo. Sim. Pronto. Esse ponto aí era por onde, na época de exploração comercial, antes de fazer exploração com as caravelas, com os navios maiores, eram feitos transporte por barcos do continente africano para a Europa. Como eu disse para vocês, era feito por terras. Então, eles transportavam poucas quantidades. Portugal teve o pensamento de os nossos navios, as nossas caravelas são grandes. Então, a gente tem condições de sair daqui da Europa e ir até a Índia para transportar. Esse território aqui do Mediterrâneo era um território que eles controlando, nenhum outro país poderia passar por aí sem autorização dele. Se fosse passar, deveria pagar o quê? O imposto. Aí nós temos, ó, olha só, a cidade de Ceuta, que tem um ano de 1415. Olha como ela é bem próxima de Lisboa. Bem próxima de quem? De Portugal. Então, para Portugal, era uma rota que, para conquistar o continente africano, ele foi pelo ponto mais estratégico, pela terra mais próxima, pela terra vizinha, começando por Ceuta. Dali ele conseguia expandir. Aí o que é que vocês vão observar agora? Cada pontinho desse que tem no continente africano, cada pontinho desse que tem no continente asiático, são cidades, olha só, são cidades, são países, são territórios que foram comandados por outros países europeus. Olha a quantidade de território que perdeu o seu domínio antes de 1500, até 1515, no máximo 1575 já foi lá na exploração dos escravos, mas olha como os países europeus e asiáticos eles foram perdendo seu domínio para os europeus. Os europeus foram controlando. Cada pontinho desse corresponde a um território que foi tomado pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses, pelos ingleses, pelos alemães, pelos belgas, entre outros países. Eu estou falando dos principais. Quer dizer que outros também não fizeram parte? Fizeram. A gente observando vê que a Europa ela é bem menor do que o continente africano. Europa é basicamente onde tem o nome Europa. Depois ele foi ampliando, foi conquistando mais terras. Mas olha a proporção que o continente era para a proporção do continente africano. Então, eram grandes terras para ser o quê? Comandadas. E aí, nesse período, que é o que eu vou sair daqui, para a gente continuar, nesse período, o continente africano teve sua população escravizada dentro do próprio território, pelos europeus, principalmente pelos portugueses, escravizada, humilhadas, as terras começaram a ser exploradas através de ouro, prata, petróleo, que tem muito no continente africano, para quem não sabe, tem muito, só que quem se beneficia são apenas os ricos e não os pobres.
O conhecimento não foi propício para essa população, porque eles impediram deles aprenderem a ler, aprenderem a escrever, para que não lutassem pelos seus direitos. Então, a partir daí, eles começaram a dominar todo o território africano. Não só Portugal, mas outros países também. Mas a gente está falando de Portugal principalmente, porque a gente está entendendo de que forma Portugal se tornou tão importante dentro da Europa no período das grandes navegações. Até aqui, alguma dúvida? E aí, Rafael, Yuri, Isadora? Não, tia. Não? Aí, continuando o nosso assunto, nós temos aqui navegando em direção às Índias, que foi o que eu mais mencionei a vocês. Portugal saindo da Europa com destino às Índias, comprar especiarias para comercializar nas feiras da Europa. O primeiro parágrafo, leia para mim, Isadora. Tá. Os portugueses também iniciaram a exploração de novas rotas em direção às Índias, onde eles poderiam adquirir especiarias e outros artigos orientais a preços mais baixos e depois revendê-los na Europa, obtendo altos lucros às dificuldades do caminho terrestres e o grande número de intermediários, o monopólio exercido pelos mercadores terrestres. Não. O grande número... Mercadores italianos. Peraí, tia. É porque... O monopólio exercido pelos mercadores italianos e os impostos cobrados nos pontos de passagens encareciam os produtos. O que é que o primeiro parágrafo está falando? Aquilo que eu já mencionei a vocês. Os italianos, os franceses, eles compravam os produtos dos árabes, compram esses produtos terrestres, então eles eram transportados em camelos, eram transportados em carroça, então eram o quê? Em pouca quantidade. Já os portugueses, eles faziam uma viagem. Demorava mais a viagem? Demorava. Mas o lucro deles acabava sendo o quê? Maior, porque eles compravam em alta quantidade, ou seja, muita quantidade, e compravam o preço mais baixo. Eles iam diretamente na fonte, vamos dizer assim. Eles iam diretamente naquelas pessoas que fabricavam ou que produziam aqueles produtos. No caso das especiarias, é a agricultura, é o cultivo. No caso dos tecidos, é a produção de lã, a produção de seda. No caso das porcelanas, feito com barro, pintura à mão. Então, eles iam diretamente comprar as pessoas nas Índias, aqueles que produziam esses produtos, e levar para a feira na Europa, onde esses produtos não encontravam lá com facilidade. Por quê? Porque não eram produtos do território europeu, e sim do território asiático. Então, Portugal conseguia lucrar mais, porque ele vendia esses produtos num preço muito alto na Europa, produtos que só quem adquiria era a classe alta e a monarquia, ou seja, nobreza e burguesia, o rei e os ricos. Os pobres não tinham essa condição de comprar esses produtos. Nosso segundo parágrafo. As viagens portuguesas intensificaram-se a partir de 1453, quando a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos. Os turcos eram outro território, era outro país e se apossavam dos territórios. O que é que vocês têm que sempre colocar na cabecinha de vocês, na sua mente, lembrar? Independente, deixa eu vir para cá. Independente de estar acontecendo as expansões marítimas, os navios estarem navegando no Oceano Atlântico para comprar produtos nas Índias, independente disso, a Europa, ela sempre viveu em conflito. Um país querendo ganhar o território do outro. E esse conflito eram as guerras. Então, quando a gente assiste aqueles filmes medievais que tem aquelas guerras, aquela invasão de território, tentando ganhar terra, país brigando entre si, reinado entre si, tudo aquilo ali é relacionado com fatos que realmente aconteceram. Existiam realmente esses conflitos. Eles tomavam realmente as terras. Então, se eu chegasse vamos pegar que a sua casa é um país da Europa. Se eu chegasse com meus soldados, invadisse a sua casa, o seu território agora ia ser meu. Você ia ser preso, você ia ser meu prisioneiro, e eu ia ter a sua terra, o seu povo, ó, sobre meu domínio.
Eu tinha agora uma terra a mais. Eu iria enriquecer mais. E de que forma a monarquia enriquecia nesse período? Com os altos impostos que eram cobrados à população. E quem pagava esses impostos? Eram os camponeses. Igreja não pagava, que era conhecida como clero. Monarquia não pagava. A burguesia da alta sociedade, vamos dizer assim, não pagava. Quem pagava? Os camponeses e aqueles burgueses que eram considerados mais pobres, que eram os pequenos comerciantes. Esses pagavam os impostos. Então, era eles que bancavam a questão militar, era eles que bancavam a riqueza da corte, era eles que bancavam os alimentos das festas. Então, tudo que a monarquia tinha de rico era consequência da exploração dos camponeses ou de terras que eles conquistavam. Deu para compreender? E aí? Sim. Páginas 78 e 82. Vamos primeiro na 78 que eu vou explicar a atividade. Nós temos a primeira questão que menciona para vocês completarem o texto. Então, vocês vão completar com palavras com relação ao que eu falei sobre a expansão marítima, tanto da nossa aula anterior, como propriamente na aula de hoje, falando um pouco sobre ela. Primeira questão, copiar, bem bonitinho no caderno, as palavras, copiar. Preciso copiar o texto, professora? Precisa. Tem que ter o texto copiado e as palavras, que é de complemento, vocês deverão destacar. Ou você utiliza o marca-texto, ou você muda a cor da caneta. Mais uma vez, primeira questão da página 78, copiar o texto e completar ele está incompleto. Cada tracinho desse é uma palavra que está faltando. Então, quando for a palavra correspondente à complementação, ou você muda a cor da caneta, ou você passa o marca-texto em cima dela para eu saber qual é a sua resposta. Segunda questão precisa fazer? Não. Terceira questão precisa fazer? Também não. Então, aqui na página 78, vocês vão fazer apenas a questão 1. Compreenderam? E aí? Sim. Sim. Então, lá na página 78, apenas a questão 1, copiar todo o texto mais uma vez, e as palavras de resposta vocês irão destacar. E aqui na página 82, apenas a segunda questão, verdadeiro ou falso. Copia o item e bota se é verdadeiro ou falso, ou copia as perguntas e você escreve do lado verdadeiro ou falso. Ou você coloca item A, aí diz se é verdadeiro ou falso, ou você copia a frase inteira e responde, certo? Aí eu vou deixar livre para vocês fazerem, porque lá o texto ele é grande, então vocês vão copiar muita coisa. Aqui na segunda fica livre para você. Se quiser copiar tudo, pode copiar. Se quiser colocar só a resposta, pode ser também. Tá bom? Então, deu para compreender? Sim, tia. Sim. Então, vamos só para ver se realmente compreenderam. A página 78, qual é a questão? A primeira. E a página 82, qual é a questão? 2. A segunda. Então, vocês têm duas questões da nossa atividade de hoje para a gente fazer a correção na aula de amanhã. As outras questões, a gente vai fazer o complemento no decorrer das nossas aulas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar lá no Class, podem perguntar, não fique com a dúvida. Amanhã a gente tem aula novamente, cuidado com o horário, certo? Aproveitem o resto do dia de vocês e tchau! Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau!